Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 22, a parte 2. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, é fácil. Se inscreva. E também toque no sino para que você possa receber novos vídeos. E se gostar, dê um like. Ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo estava preso lá no templo, em Jerusalém, na parte externa, quando ele estava falando a respeito do encontro que ele esteve com Jesus ressurreto. Estava falando para o povo, que o povo estava querendo matá-lo e ele estava preso sob o domínio dos romanos. E ali publicamente ele começa a expor: olha, eu quero um instante assim, para falar para vocês estão querendo me matar, eu vou dizer o que aconteceu comigo. Então ele relata que era um perseguidor de cristãos, que ele era um judeu que respeitava a lei, que cumpria todas as normas da lei judaica e autorizou até a morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi o Estevão. E ele disse: eu estava lá, aconteceu tudo isso, mas quando eu estava saindo com a lista de pessoas para ir até Damasco, prender cristãos e levar para Jerusalém, eu tive esse encontro com Jesus. Ele apareceu, Jesus ressurreto, e conversou comigo, e a partir dali eu fui transformado. O Espírito Santo passou a habitar em mim, eu fui batizado em espírito e em verdade, e hoje eu estou propagando a palavra do Evangelho. Durante esses anos eu estive na Ásia, por isso que eu estou aqui fazendo essa minha defesa. Então a gente agora vai passar para o versículo 17 em diante, que o Paulo vai continuar na sua defesa. Versículo 17. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: mas Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento de todos os que criam em ti, e os açoitavam de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios, aos não-judeus. Olha só, quando o apóstolo Paulo ele finalizou essa defesa ao povo, ele achou que o povo iria acreditar e que iria ser transformado. Assim como Paulo foi transformado, os judeus que rejeitaram Jesus também iriam ser transformados. Mas quando ele termina essa frase aqui, aí foi que o povo ficou irritado. Aí que foi que eles ficaram, como eles dizem lá, jogar a poeira para cima, as vestes, né? Por quê? Porque aqueles ficaram revoltados, porque o apóstolo Paulo falou que tinha tido um encontro com Jesus ressurreto e que tinha se convertido a Cristo, ao caminho, à verdade e à vida. Mas para os judeus isso era uma coisa abominável para eles, porque eles rejeitaram Cristo. Cristo foi até a cruz por causa da incredulidade dos judeus, que já era previsto pelo profeta Isaías e muitos profetas do Antigo Testamento, de que o Filho de Deus, o Messias, viria a esse mundo, iria ser rejeitado, mas que alguns daqueles que iriam recebê-lo iriam ser perseguidos também por causa do nome de Jesus, e que Jesus iria à cruz do Calvário, como foi, mas que ali ele estava cumprindo o que Deus agradava a Deus, que Jesus fosse aquela cruz para que ele pudesse remover todos os pecados da humanidade. Ou seja, Jesus foi o resgate da humanidade,
para que, com aquela morte expiatória de Jesus Cristo naquela cruz, derramando todo o seu sangue, ali houve a quebra da maldição que existia dos homens com Deus. Essa maldição foi jogada toda em Jesus, ou seja, Jesus foi naquela cruz para ser maldição, porque a morte de cruz era uma morte maldita naquela época. Mas Jesus foi àquela cruz, levou os nossos pecados, ele sendo justo, ele nunca teve pecado, mas ele cumpriu a vontade do Pai, que para que houvesse salvação teria que haver derramamento de sangue. Isso aconteceu desde o início da fundação do mundo, quando Adão pecou e Eva pecaram. O que aconteceu? Eles ficaram nus, e ali eles desobedeceram ao Senhor, eles passaram a ver as coisas, ter a consciência do que é certo e do que é errado, ficaram até com vergonha, porque estavam nus na presença de Deus, que o visitava todos os dias à tardinha, e ali Deus ordenou que eles colocassem, matassem um cordeiro, um animal, e com a pele colocassem a vestimenta. Ou seja, o pecado tem que ter sacrifício. O sangue foi derramado lá no Jardim do Éden, e também aqui, para finalizar, ele foi derramado com Jesus na cruz do Calvário. A partir dali, eu e você, quando colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, entregamos as nossas vidas para que possa ser guiada por Ele, nós somos batizados em Espírito e em verdade. O Espírito Santo passa a habitar em nossos corações, porque Jesus é justo, e Ele sendo justo, Deus nos vê como justo, não como pessoas boas, porque nós somos pessoas más, mas nós somos reconciliados por causa do sangue derramado na cruz, através de Jesus Cristo. Portanto, a salvação é exclusiva em Jesus Cristo, porque Ele derramou o seu sangue naquela cruz. E hoje, o cristianismo comemora essa data, a sexta-feira, a data mais importante, né, para o cristianismo, é a morte expiatória de Jesus Cristo naquela cruz. Porque a ressurreição é a prova de que há vida eterna. A ressurreição é o mais importante de tudo. Por quê? Porque sabemos que Deus ressuscitará todos nós no último dia, para vivermos como Deus sempre preparou a humanidade para que ela vivesse em harmonia. E somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E aqui, quando o apóstolo termina de falar sobre isso, que ele perseguia cristãos, mas que ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo no nome de Jesus, aí que os judeus se revoltaram. Como naquela época se revoltaram, hoje em dia também muitas pessoas não querem crer. As pessoas não querem aceitar, receber de graça. Quando Jesus bate na sua porta e você não abre a porta para ele, ele não vai cear com você. Mas se você abrir, quando ele bater a porta, que você abrir, você vai cear com ele eternamente. Ele vai fazer morada no teu coração, e assim ele vai te transformar. E a transformação não é uma coisa legalista, mas sim o Espírito Santo que transformador, o Consolador, que Jesus disse que iria enviar e enviou. Então, meus irmãos, os gentios foram que receberam essa alegria da salvação, porque os judeus, uma grande parte rejeitou. Mas Paulo levou a mensagem do Evangelho aos gentios, né, aos não-judeus, como nós recebemos essa mensagem do Evangelho, e os judeus queriam e continuavam tentando desacreditar no apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ficou um pouco preocupado, porque o próprio Jesus disse: Paulo, eles não vão acreditar em você, porque eles não quiseram acreditar em mim. Eu vou te levar para os gentios, eu vou te levar lá para os outros lugares para te levar o Evangelho da salvação. Já que os judeus, os meus, não quiseram recebê-lo, os gentios vão receber, os não-judeus vão receber. Mas aí eles se revoltaram aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer, que a tentativa de assassinato no apóstolo Paulo naquele momento. Versículo 22. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. Então, todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. Enquanto gritavam, tiravam as capas e jogavam poeira para o ar. Aqui é o que eu falei anteriormente, eles não aceitaram, eles
Por quê? Porque o coração deles estava cheio de pedra, de ódio, de inveja, de orgulho. É aquele tipo de religioso que não quer aceitar que outros possam ser salvos. Porque os judeus, eles não aceitavam que outras nações pudessem ser salvas. Porque eles achavam que a pessoa tinha que fazer alguma coisa para ser salva. E Jesus veio quebrar tudo isso. Eles aceitavam que a salvação deveria vir através da circuncisão, teria que haver a circuncisão, teria que o cumprimento da lei, teria que haver a respeito às ordenanças. E Jesus Cristo quebrou tudo isso naquela cruz, quando Jesus ali deu o seu suspiro, entregou a vida ao Senhor, e houve aquele estrondo, aquele terremoto lá, ali o véu se rasgou, o véu que separava lá do templo, do santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava, ali se rasgou. Então, a partir daquela data, você temos acesso ao Pai através de Cristo. Mas os judeus, uma grande parte, não compreenderam, e ainda não compreendem hoje. Mas Deus nos fez justo através de Jesus Cristo. E aqui a gente vai ver que o apóstolo Paulo vai ser protegido pelo comandante, porque eles queriam matá-lo, os judeus, os líderes religiosos, os religiosos. Mas a salvação é para todos aqueles que têm direito. Basta confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, mostrar para Ele que você necessita dele, entrega a vida para Ele, ao Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida para ser guiada por Ti, entra na minha vida, faz morada, me transforma. Essa oração qualquer um de nós podemos fazer, que Deus, através do Espírito Santo, Ele vai te transformar, Ele vai te dar um novo nascimento, Ele vai tirar aquele coração de pedra e vai te colocar um coração de amor, de paz, de benevolência, de alegria. E assim é a mensagem do Evangelho, a salvação. Continuando, o que vai acontecer com o apóstolo Paulo. O comandante mandou que Paulo fosse conduzido para o interior da fortaleza, ordenando imediato interrogatório sob chicotadas, a fim de que pudessem apurar a razão de tamanha insatisfação do povo contra ele. Enquanto o amarravam para dar início aos açoites, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que este tenha sido condenado? Assim que ouviu isso, o centurião correu até o comandante e o preveniu: o que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então, o comandante veio até Paulo e o questionou: dize-me, tu és cidadão romano? Ao que Paulo afirmou: sou. Replicou-lhe o comandante: eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão romano. Retrucou o apóstolo Paulo: pois eu, no entanto, o tenho por direito de nascimento. Diante disso, no mesmo instante, se afastaram de Paulo aqueles que o iriam interrogar por meio de açoites. O próprio comandante ficou temeroso ao saber que havia amarrado com correias a um cidadão romano. Olha só, meus irmãos, aqui é uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo, ele nasceu numa província romana. E quando ele nasceu nessa província romana, ele se considerava cidadão romano, mesmo sendo filho de judeus, mas ele era romano. E no Império Romano, naquela época, lá na Palestina, só quem era aceitado para interrogatório era os não romanos. Então, o apóstolo Paulo aqui tinha dupla cidadania. Ele era cidadão judeu e cidadão romano, porque nasceu lá na Síria. Acontece que, quando eles se prepararam para fazer os açoites, porque naquela época eles preparavam para açoitar um interrogado, eles iam interrogar e pegavam aquele açoite, e nesse açoite, que era uma espécie de couro, e nas pontas do couro existia peças de ossos,
e também pedaços de metal na ponta. E ali eles chicotavam a pessoa para que ela pudesse dizer, para ela pudesse falar a verdade. Como aconteceu com Jesus Cristo. Jesus, ele foi açoitado, e os açoites, quando esses pedaços de ossos e esses metais que caíam nas costas de Jesus, flagelava, por isso que era um flagelo, ou seja, fazia furos, perfurações, sangue, era uma coisa sofrível, um açoite romano. Mas Paulo não foi para o açoite romano, porque ele disse, olha, ei, falou com o centurião, já ia preparar ele para açoitar, ele disse, ei, peraí ainda, eu sou cidadão romano, é lícito açoitar um cidadão romano sem antes ele ser provado a condenação? Aí foi quando o centurião foi chamar o comandante, o chefe dele, olha, aquele ali é um cidadão romano. E o comandante foi lá e perguntou, você é cidadão romano? E o apóstolo falou, sim, de nascimento. E o comandante disse, pois eu tive que pagar uma certa quantia para ser cidadão romano, porque naquela época as pessoas que não eram de nascimento romano, eles poderiam pagar para poder ter essa cidadania. Acontece aqui que o apóstolo Paulo não foi açoitado. O apóstolo Paulo foi levado de volta ao Sinédrio, que a gente vai ver lá na frente, para justamente ele se defender aos judeus, porque os romanos já viram que nele não tinha nada que pudesse condenar pela lei romana. Versículo 30. No dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou-o diante deles. A gente vai ver no capítulo 23 o que é que o Paulo vai fazer, uma nova defesa dentro agora do sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio era uma espécie de Supremo Tribunal dos judeus. É como aqui no Brasil, como fosse o Supremo Tribunal Federal. E o apóstolo Paulo, ele foi colocado em liberdade, né? Não foi açoitado, porque ele era cidadão romano, mas foi levado até os judeus para que eles pudessem ouvir Paulo e julgar Paulo, né? Aqui, meus irmãos, nós vimos uma reflexão de que muitos religiosos, muitas pessoas se acham que por cumprirem uma determinada lei, por causa de seguir doutrinas de homens, por causa de cumprir rituais religiosos, por causa disso ou daquilo, que quer ser diferenciado de outra pessoa, acha que aquilo ali agrada a Deus, que aquilo ali, por causa daquelas obras que está fazendo, procurando ser uma pessoa boa, aquilo ali vai te levar à salvação, e não é verdade. Isso é uma heresia, isso aí está levando a pessoa ao inferno. Na verdade, nós não somos pessoas bons aos olhos de Deus. Bom é Jesus, que não tinha pecado. Aos olhos de Deus, nós deveríamos ser condenados. Mas, por causa da misericórdia de Deus, que a palavra de Deus diz que se renova a cada amanhecer, nós não somos consumidos. Por causa de Cristo naquela cruz do Calvário, ali nós fomos libertos da escravidão, do pecado dominado pelo diabo. E Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Portanto, meus irmãos, procuremos andar na verdade, porque Jesus é o único caminho que leva à salvação. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, te pedimos que nós possamos a cada vez mais te buscar em espírito e em verdade, não por obras, Pai, porque as obras nossas já nascem mortas, mas que procuramos ter um entendimento contigo para que tu possas entrar em nosso coração, fazer morada e nos transformar, e que nós possamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém.